Boa noite, pessoal. Boa noite a mais uma live da página ABC contra o Golpe. Nesse dia, né, começo de primavera, uma primavera bem fria, né, chuvosa, mas que a gente trouxe um debate para aquecer o dia de vocês essa noite. Eu vou chamar aqui o Demétrios, Olá, boa noite. Estão me o ouvindo bem? Guilherme e o Fernando, nossos Boa expositores noite, de companheiros e hoje. companheiras. Eles vão Boa falar noite. com a gente agora a respeito do tema crise de 2020, geopolítica, neoliberalismo e pandemia. Bom, Guilherme, né? Você tem um mestrado, né, pela UFABC. Você Isso. pode dizer um pouco mais para a gente aí qual a sua formação, né? E primeiramente, eu agradeço aí os companheiros e as companheiras aí, o pessoal que está nos assistindo também, e pelo convite, né? O Demetrios, a Ariane estão dedicados a fazer esse debate. O Fernando, que é meu irmão, que está aí nos acompanhando também no debate, e frisar que a gente está sempre em constante aprendizado e não sabemos exatamente nada a mais do que as pessoas, né, em geral, mas o pouco e o que a gente aprendeu a gente tem que tentar socializar. Então, eu fiz um mestrado na UFABC em Economia Política Mundial. Minha área de pesquisa é China, o socialismo de mercado e a inserção internacional chinesa. Eu sou economista, trabalho na UFABC, sou economista, e historiador, e ainda sou graduando também na UFABC em Relações Internacionais. Uhum. E a gente militou, militância aqui por um tempo aqui junto ao PT, junto à esquerda, no ABC, e a gente vem saudar o FBC, o ABC contra o golpe. O Fernando, ele é geógrafo, né? Ele trabalha no IBGE. Isso, meu nome é Fernando, boa noite. Primeiramente, agradecer a Ariane, agradecer o Demétrios, congratular meu irmão, agradecer o pessoal que está vendo aí a gente. Eu sou formado em Geografia pela USP, né? E trabalho há 6 anos no IBGE. Atualmente eu sou chefe da agência do IBGE em São Bernardo do Campo, mas uma parte do tempo eu trabalhei em Diadema também, e geralmente com trabalho de campo, visita direto nas comunidades, para fazer o trabalho realmente de coleta de dados das pesquisas do IBGE e de preparação para o censo, que deveria ser agora em 2020, devido à pandemia, foi passado para o ano que vem, né? Então é mais ou menos essa experiência que a gente vai tentar passar para o pessoal. Muito bom. O Demétrios aqui comigo, né, tá fazendo o trabalho de mediação. Então a gente vai abrir a fala para vocês, né? Eu vou iniciar com o Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Pode ser. Então, companheiros e companheiras, essa questão da pandemia, do neoliberalismo, ela não é uma trajetória que a gente... Não é um resultado de uma trajetória que não tem construção histórica e política no sistema internacional e nas relações internacionais, né? Eu vou voltar um pouco na história e na configuração da geopolítica após a Segunda Guerra Mundial, que foi a configuração no chamado período da Guerra Fria, em que os Estados Unidos passaram a exercer hegemonia sobre o mundo capitalista, sobre a Europa Ocidental, sobre o terceiro mundo em desenvolvimento, e antagonizava com o bloco socialista, baseado na União Soviética. Mas não só havia esses dois grupos, esses dois blocos de países, havia
um movimento de descolonização, havia um movimento de não alinhamento entre os países, sobretudo no terceiro mundo, na Europa oriental, uma parte deles, em África, na América Latina, na Ásia, e que era um outro vetor de desenvolvimento e de certa independência a essa bipolaridade entre a União Soviética e os Estados Unidos. No caso do sistema capitalista em si, os Estados Unidos, o que fizeram depois da Segunda Guerra Mundial? Eles, muito espertamente e no interesse deles, eles impuseram o dólar como moeda padrão global, ancorado no ouro, né? Acompanhado disso, impuseram aos países da Europa em que eles ocuparam, depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa Ocidental, no caso, um sistema de controle de câmbio para não ter guerra comercial, para não ter guerra cambial, um certo planejamento na economia para evitar o que tinha sido decorrência da crise de 1929, quebradeira no sistema, ascensão de fascismo, ascensão de disputa na geopolítica internacional e o controle dos Estados Unidos que exportavam esses capitais, né, e o dinheiro, investimento financeiro. Os Estados Unidos tinham estofo para isso, porque junto com a União Soviética e com a Inglaterra e outros países aliados, China, republicana na época, e França e outros, venceram a Segunda Guerra, o único país que estava com a sua indústria inteira e com a sua capacidade de produção inteira era os Estados Unidos, que impuseram a sua moeda e o seu padrão de produção e na reconstrução da Europa, na reconstrução do Japão e em outros países exportando capitais. De outro lado, a União Soviética, por mais que tinha perdido 27 milhões de pessoas, vinha com muita moral depois da Segunda Guerra Mundial, dentro da classe operária, não só na Europa Oriental, onde ela ocupou, mas mais ainda na Europa Ocidental e em outros países que viam um modelo ou um sistema soviético positivo para a descolonização e com um modelo alternativo de desenvolvimento, né? Só que era um país que estava com a economia toda destruído, o país estava quebrado e tal. O parque industrial bem debilitado depois da Segunda Guerra Mundial, e também é um país que está precisando se reconstruir. Os aliados dos Estados Unidos precisam se reconstruir, e os inimigos de outrora também. A Alemanha, a Itália, o Japão, não é? E os Estados Unidos e o imperialismo americano, ele se deu como hegemonia mundial, ocupando seus aliados, exportando seus capitais, seu sistema produtivo e sua forma de planificar a economia. Do ponto de vista interno nesses países, como a União Soviética, o movimento comunista e socialista tinha muita moral depois da Segunda Guerra, e os capitalistas, que uma parte deles apoiou o fascismo, o nazismo, né? Eles tinham que dar uma resposta para a classe operária, para a classe trabalhadora no pós-Segunda Guerra Mundial. Eles propuseram um estado de bem-estar social nos países capitalistas centrais, ou seja, o lucro das empresas cresce proporcionalmente ao salário da classe trabalhadora, os direitos sociais eram mantidos, pleno emprego, um sistema de previdência decente, um sistema de saúde decente, um sistema social, de bem-estar social razoável, e junto com a manutenção do capitalismo. Parte da esquerda social, sobretudo social-democrata, ela adere a esse capitalismo, né? E sobretudo na Europa Ocidental, mas uma parte da esquerda também, né? No Japão,
nos Estados Unidos, em outros países também. E o porquê que se faz esse estado de bem-estar social na Europa, o welfare state, e mesmo em menor proporção, mas existia nos Estados Unidos, porque existia um outro estado de bem-estar razoável, que era o estado de bem-estar proposto pela União Soviética e pelos comunistas. Então, nada no capitalismo, os capitalistas nada deram de graça nunca aos trabalhadores, à classe operária, à classe trabalhadora, no sentido global. E existia uma outra configuração geopolítica, certo planejamento e um antagonista que pudesse ser uma alternativa dos trabalhadores ao sistema capitalista. Né? Esse sistema de planejamento, esse sistema de bem-estar e de controle econômico, ele se manteve mais ou menos de 1945 até 1971, 73, quando a economia, os chamados 20 anos, 25 anos, 30 anos dourados do capitalismo começou a ruir. E a ilusão de que o capitalismo poderia ser compatível com a democracia no nível normal, e com liberdade, com os direitos sociais e tal. Aconteceu que o sistema capitalista imperialista americano, sobretudo americano, utilizou a quebra do padrão do dólar com ouro e passou a lastrear a moeda, as transações internacionais todas em moeda dos Estados Unidos, o dólar e o dólar em nada, né, para que se fosse feito uma disputa geopolítica com os próprios aliados que começaram a concentrar mais ouro, começaram a ter uma indústria mais produtiva e exportadora para os Estados Unidos. Havia um influxo de capitais de exportação para os Estados Unidos, né? E uma disputa de mercado em relação aos Estados Unidos, né? E os americanos, eles tiraram esse padrão dólar-ouro em 1971, e em 1973 eles já tiraram completamente o planejamento na flutuação de moeda, ou seja, o ouro poderia cambiar, o dólar poderia cambiar do jeito que fosse, as moedas dos países poderia valorizar e desvalorizar de acordo com determinações do mercado e abrindo a condição para quem determinava, para quem tinha o controle todo da moeda, dominar a economia global, claro, e dominar seus concorrentes, que eram na verdade, seus aliados ocupados, a França, a Inglaterra, a Alemanha, o Japão. E, de outro lado, favorecer o que o sistema financeiro, o sistema baseado nas doutrinas do monetarismo, ele pudesse, na metade da Guerra Fria. Logo depois dessa ação, né, em paralelo a ela, tem as crises do petróleo, as guerras entre os árabes e os israelenses, perdido pelos árabes, e quando os árabes perdem a guerra, a primeira crise do petróleo, em 1973, o petróleo comercializado a $4 o barril, ele sobe a 12 no sistema internacional. Ou seja, vários países aí sentem esse choque, primeiro choque do petróleo, e nos países centrais existe esse sentimento, né, de que eles estavam perdendo, mas sobretudo no curto prazo, porque os árabes, a OPEP, aumentou o preço do petróleo e eles começaram a vender o petróleo de $4 a 12 o barril. Todo mundo precisava, a demanda não caiu, claro, não tem o que substituir, e aquele monte de dinheiro
ficou disponível no sistema financeiro internacional, e como os árabes não tinham um sistema bancário decente e ao nível internacional de reciclagem de dinheiro, eles usavam o sistema financeiro inglês ou europeu, né, para exportar esses capitais que tinham muita liquidez no mundo, chamado de eurodólares, né? De petrodólares, aliás. O companheiro Cleiton aqui está comentando. Logo depois desse choque, há outro choque do petróleo que ocorre em 1979, com a Revolução Islâmica do Irã. Aí o negócio era mais embaixo, porque tirou um país que antes era totalmente alinhado dos Estados Unidos, para a partir daí começar a fazer uma política contrária à dos Estados Unidos, e aumentou de novo 3, 4 vezes o preço do petróleo. Então, de 12, 13, o negócio veio para 36, 40 dólares. Mas diferente da primeira crise do petróleo, os americanos eles já sabiam o que eles tinham que fazer para atrair aquele dinheiro, aquela liquidez de dinheiro para si, e não para os países do terceiro mundo, né? Porque o dinheiro, a liquidez do dinheiro da primeira crise do petróleo, uma parte foi para o Brasil, uma parte foi para os países em desenvolvimento, na África, no Sul da Ásia, no Brasil, no México, os países que tinham algum projeto de desenvolvimento nacional, para o leste da Europa, para a Polônia, para a Iugoslávia. Ou seja, havia uma liquidez e um crédito barato que, de certa maneira, se atrapalhou esses países na compra do petróleo e a questão energética. De outro lado, no curto prazo, ajudou aquele fluxo de dinheiro, ajudou aqueles países a financiarem obras internas, como foi o caso do segundo plano de desenvolvimento do Brasil, pego com empréstimo de eurodólares, né, que vinham dos países árabes. E, enfim, em 1979, os americanos já não iam dar essa colher de chá. Eles, que já tinham tirado o lastro do dólar com ouro, que já tinham tirado um planejamento da economia entre a sua e a dos seus aliados, né, com um controle cambial. Eles já tinham deixado o livre, vamos dizer assim, já tinham favorecido o livre cambismo, né, e não abriam mão da sua ocupação militar e nem da sua hegemonia, fosse direto para os Estados Unidos e não para os países do terceiro mundo mais. Então, os Estados Unidos passaram, no início da Guerra Fria, de exportador de capitais, de exportador de investimento. Eles davam investimento para os outros para dominar, claro, com interesse geopolítico, e em 80 ele passa a ser concorrente de capitais. E claro que o capital vai para o sistema financeiro americano, já que os Estados Unidos têm o poder de fazer o dólar, a máquina de dólares, como o pessoal fala, tem um sistema mais seguro do mundo, porque é a moeda internacional, né? É o privilégio exorbitante que os franceses falavam, reclamando dos americanos, mas essa daí é a verdade, né? Eles passam a concorrer por capitais. E aí, a nossa dívida, por exemplo, no Brasil, na Argentina, nos países da África que estavam se descolonizando, em vários países da Ásia, a dívida toda externa era em dólar. Era tudo lastreado em dólar. Quando o juro do sistema financeiro americano aumenta, esses países são obrigados a aumentar o seu juro interno. E não atraem o capital. Ou seja, juro alto, sem financiamento, investimento estrangeiro direto, sem liquidez, e estoura a crise da dívida, não só no Brasil, mas na Argentina, no Uruguai, na América Latina toda, em vários países da África. Volta a ter crise de fome pesada na África, na Ásia, no Sul da Ásia.
e no bloco do leste europeu, que tinha uma economia mais ou menos planificada, igual a economia soviética, mas tinha uma margem de captação de recurso externo também. A economia da Iugoslávia foi debilitada com isso, a economia da Polônia foi debilitada com isso, de vários países, da própria União Soviética na década de 1980. Né? Esse daí é a base já mais madura do que a gente vai chamar de neoliberalismo, esse controle dos Estados Unidos do capital financeiro americano, centralização maior de capitais dentro dos Estados Unidos, concorrência por capitais. É isso daí que a gente vai chamar da primeira fase do neoliberalismo, né? Que começa vamos dizer assim, em 1980, né? Depois com a eleição de Reagan nos Estados Unidos e da Margaret Thatcher na Inglaterra, que já vinham além desse discurso de favorecimento do capital financeiro, dessas ações efetivas, com discurso de desnacionalização, de desestatização, de flexibilização, de tudo do Estado, de leis trabalhistas, sobretudo, né, contra os trabalhadores, de lei trabalhista, de direitos individuais e coletivos, de previdência social, de serviço público, o que aquilo lá que os gestores públicos chamam de salário indireto foi muito afetado, né, com o advento do neoliberalismo. Mas não se enganem, companheiros e companheiras, o neoliberalismo não é contra o Estado. O gasto do Estado aumentou durante a década de 80 e vem aumentando. Aonde que foi o dinheiro público? Aonde que foi o dinheiro estatal, né? Que é da população, da arrecadação da população? Foi cada vez mais para o sistema financeiro, baseado nos Estados Unidos e nas outras praças do mundo. Né? Tem nos Estados Unidos o hegemon, tem o domínio, o predomínio disso, e foi para o sistema complexo industrial militar dos Estados Unidos. E foi esse complexo industrial militar, né, estatal, e que favoreceu a chamada Segunda Guerra Fria, quando a União Soviética já estava debilitada na década de 80, os Estados Unidos investiram ainda mais no poder militar para bater naquele país que eles estavam utilizando não com ameaça real. Eles diziam isso no filme do Rambo, nos filmes de ases indomáveis, aviadores e tal, mas era uma farsa. Eles estavam usando um espantalho para justificar que o capitalismo era melhor, que eles tinham que enfrentar a cortina de ferro, a chamada totalitarismo, ditadura e tal. Só que quando a União Soviética ela se enfraquece e, de fato, ela vai perder o seu predomínio, inclusive, sobre seus países aliados, em 1989, com a crise que leva à queda do Muro de Berlim, e depois em 1991, com a sua própria dissolução, o que acontece com o estado de bem-estar social na própria Europa Ocidental? Ele decai. E nos Estados Unidos também. Ou seja, lucro e salário dos trabalhadores cresciam na mesma proporção. Depois de 1990, de mais ou menos de meados da década de 80, o lucro já aumentava com o advento do sistema financeiro e da financiarização cada vez mais pesada, a proeminência da financiarização sobre a economia real. O lucro já aumentava e o salário dos trabalhadores diminuía. Isso daí no centro do sistema, nos Estados Unidos bastante, e também no Japão, e também na Europa Ocidental. Nem dizer o que foi o sistema de transição na Rússia e no leste europeu pós-soviético, porque aquilo ali foi um desastre total. Aplicaram no período da dissolução da União Soviética, aplicaram na Rússia a política neoliberal radical. Acabou com o país,
acabou com os países do leste europeu, todos, né? E aqui no Brasil nós tivemos crise da dívida, nós tivemos no final da ditadura, né? Nós ganhamos a democracia e ganhamos os problemas do neoliberalismo e a má gestão da ditadura militar junto. A Argentina entrou num processo de neoliberalismo mais forte ainda, acabou com o seu parque industrial todo, o Uruguai e o próprio Chile. O Chile é uma experiência neoliberal anterior, até 1973, quando o neoliberalismo não era o hegemon do mundo, ou a forma, desculpa, não o hegemon do mundo, desculpa a minha fala, mas a forma principal e dominante de gestão do capitalismo. O Chile foi um sistema que foi utilizado como uma plataforma de testes para isso, daí, para o chamado Chicago Boys, colocado por um ditador fascista e que claro, o Paulo Guedes apoia, né? Qual é a ideologia dele, né? É liberal, é fascista ou é liberal fascista, né? Eles apoiam tudo isso. O neoliberalismo, ele vem acompanhado com um poder de coerção total, né? Completo, na verdade um totalitarismo, uma ditadura do capital financeiro, né? Que gera desigualdade, que gera perda de emprego e tal. O final da União Soviética, da Guerra Fria até o final da União Soviética, foi um tipo de geopolítica, né? De 1991, o outro período que eu vou abordar rapidamente, de 1991 até 2008, havia na realidade uma unipolaridade no mundo. Acabou a União Soviética, acabou concorrentes dos Estados Unidos, acabou estado de bem-estar social, acabando o estado de bem-estar social, estado desenvolvimentista, mesmo a nível capitalista, nas periferias do sistema, com o Estado forte, ele saiu da pauta, né? E dos debates da economia. Isso daí, claro, não vem só de dentro, mas veio de fora. A ideologia, a nova organização neoliberal do mundo fez esse tipo de geopolítica, de globalização neoliberal. E, claro, o neoliberalismo e essa forma de gestão não veio para acabar com o comunismo e com o socialismo, melhor dizendo, real, né? Ele veio para acabar com toda a forma de gestão estatal, com alguma gestão pública, alguma gestão democratizante, alguma política de planejamento e desenvolvimento a partir de países que não eram hegemônicos. Então, podia ser socialista, podia ser capitalista, podia ser não alinhado, podia ser na África, na América Latina, no leste da Europa, na Ásia. O neoliberalismo, e mesmo na Europa ocidental, o neoliberalismo ele vem para contestar esse tipo de planejamento, mínimo que seja, um estado de desenvolvimento social mínimo, e coloque a propriedade privada materializada com a proeminência do setor financeiro, com a pauta como formulador de política, como formulador de pauta de desenvolvimento, como formulador de pauta de boas gestões públicas, isso daí a nível global. Então, até a crise de 1991 a 2008, a gente ouviu isso. Parte da esquerda sucumbiu a isso daí, né? Parte virou social-liberal, parte achava que o neoliberalismo era isso daí mesmo, parte da esquerda mais radical virou social-democrata ao nível brando, né? Agora, esse sistema,
em várias partes do mundo, ele fez tanto de serviço social que, claro, houve resistência a isso daí, né? No sentido da mobilização da militância de rua e no sentido também das vitórias eleitorais e da esquerda mais moderada ou um pouco mais radical, isso daqui no caso da América Latina e em vários outros lugares do mundo, né? O neoliberalismo uníssono, ele entregou a crise de 2008, a falta de regulamentação entregou essa crise de 2008, que atingiu as pessoas mais pobres, que aumentou a desigualdade dentro dos Estados Unidos, entre negros e brancos, entre ricos e pobres. O Obama, né, muita gente acha que ele era bonzinho, disse que não, que nós podemos, ele pôde. Financiou os bancos nos Estados Unidos, reestatizou, entre aspas, as empresas, e depois a alavancagem financeira, ou seja, a reprodução de dinheiro fictício continuou aumentando dentro dos Estados Unidos e não foi feita uma reforma do sistema financeiro, apesar dele falar que ele queria, mas o lobby também é muito forte, é muito grande. Então, a crise foi, e a contestação foi no meio da década de 2000 até 2010, inclusive apoiada nessa crise de 2008. Aqui na América Latina, nós elegemos governos dos mais moderados. Eu posso citar o nosso governo do companheiro Lula, da Dilma, da companheira Dilma, também um governo moderado do companheiro Pepe Mujica, e outros mais governos de centro-esquerda, progressistas, e outros mais radicais do ponto de vista da necessidade de reformas, como o governo do Evo Morales da Bolívia, como o governo da Venezuela bolivariana, governo do Equador, do Rafael Correa, e outros governos foram surgindo. O Chile, que tem uma constituição neoliberal, ele elegeu a Bachelet. No Paraguai foi eleito o Lugo, e na Argentina a Cristina Kirchner. Tudo isso daí na realidade, é uma contestação a um sistema de gestão neoliberal que nenhum lugar do mundo sentiu tanto quanto a América Latina, né? E é por isso mesmo que depois de 2008 e essa contestação desse sistema neoliberal, dessa predomínio do setor financeiro, sobretudo dos Estados Unidos na política hegemônica, como política hegemônica global, como ator hegemônico uníssono, né, na geopolítica, se começou a modificar o panorama geopolítico, por mais que de uma certa maneira antissistêmica, mas que também era, vamos dizer assim, limitado, que tinha uma certa crítica ao sistema do jeito que está, do capitalismo neoliberal do jeito que está, sobre o predomínio das finanças e dos Estados Unidos como ator principal, mas que não criticava diretamente vamos dizer assim, a ordem capitalista, né? Os países chamados BRICS, né, que são os países, grandes países em desenvolvimento, começaram a fazer alianças estratégicas. Não formou um bloco ainda, mas tem uma aliança estratégica a partir de 2009, consequência da crise, né? China, Rússia, África do Sul, depois, Índia e o Brasil, no tempo do Lula, e a Índia, naquela época, governada pela centro-esquerda, né, como o Brasil. Esses países trouxeram outros países em desenvolvimento para o seu campo. Se aproximou desses países da África, países da Ásia. A Rússia e China têm uma parceria estratégica interessante para a Ásia
central e para vários países da Eurásia, e uma certa resistência dos Estados Unidos, ela começou a sair a partir dessa ascensão de novos atores, né, em um mundo mais multipolar do ponto de vista da geopolítica, né? Só que cada país desses daí tem seu interesse estratégico. Não existe um bloco, como existe um bloco... não existe um bloco chinês, russo, hoje, indiano, brasileiro e tal, do jeito que existe um bloco consolidado americano, que vem desde a Segunda Guerra Mundial, com a OTAN, com a ocupação dos seus ditos aliados, a Itália, o Japão, a Alemanha. Ninguém fala isso, mas esses países são ocupados militarmente, não são soberanos, né? Completamente soberanos. Então, e os Estados Unidos mantêm esse país no seu bloco. Não existe um bloco chinês, não existe um bloco russo em si mais. Eles estão sendo vem com uma crítica à ascensão, vamos dizer assim, do neoliberalismo sem vantagem nenhuma aos países. Então, os países do terceiro mundo buscam fazer isso, por essas alianças, por parte do G20, por parte de outros órgãos internacionais. Durante a década de 2010, os Estados Unidos eles estavam atolados no Oriente Médio, estavam atolados nas suas guerras, né? O Barack Obama, o bonzinho, né, Prêmio Nobel da Paz, a Hillary Clinton, a mulher, entre aspas, progressista, né? Eles determinaram a destruição da Líbia, eles determinaram a destruição, eles continuaram fazendo ataques no Iêmen, via Arábia Saudita, eles dificultaram a relação de entendimento dos países com o Irã, eles em nada melhoraram a situação no Iraque, determinaram praticamente o golpe na Ucrânia para conter a Rússia, cheio de fascistas, de neonazistas naquele país, liberais, neonazistas, é uma coisa completamente fora da caixinha que só o capitalismo consegue produzir, né? E a questão da Síria também, eles determinaram isso, eles estavam muito no Oriente Médio e na Eurásia, durante o governo durante o governo de Bush, republicano, e do Obama / Hillary Clinton. Mas eles têm 400 bases no mundo todo, e eles não iam deixar países que estão na sua zona de influência se acenderem, não é? Por isso dos golpes ainda, né, e preparação de golpes e ajuda do Deep State, né, dos Estados Unidos no golpe do Brasil, na desestabilização da Venezuela, na desestabilização no Equador, no Paraguai. Conclui aí para não... Certo, eu vou concluir. E os Estados Unidos buscaram manter aquele predomínio, né? Hoje nós temos uma situação de vamos dizer assim, de disputa geopolítica internacional entre os Estados Unidos e a China, baseada na busca pela prevalência dos Estados Unidos no mercado internacional, e eles buscando a briga com a China, né? Enquanto eles buscam manter o seu predomínio hegemônico internacional, em paralelo com a manutenção do sistema neoliberal para si,
porque não se falou em pleno emprego, valorização do emprego, o combate mais efetivo à pandemia e é uma volta a um estado de bem-estar social, nem nos Estados Unidos e nos outros países. Agora, onde isso daí pega, né, na questão da pandemia de coronavírus, a gente vê que enquanto o mundo todo sofre esse problema, que podia falar assim, olha, há um problema regional, mas todo problema hoje é global devido à interação, à integração da globalização que eles mesmos criaram, eles ficaram negando o problema, os Estados Unidos, os governos imperialistas e capitalistas negaram, disseram que era um problema da China, disseram que era um problema de outros lugares, dizem que era uma mentira, a questão da pandemia, e, de fato, não tinham capacidade mais para combater essa pandemia, porque parte do sistema de saúde foi privatizado durante essa época neoliberal. Parte do sistema social foi desmantelado, parte do sistema de previdência foi acabado, e a saúde está virando, e já virou, uma mercadoria. Nos Estados Unidos, a pessoa ela gasta um orçamento imenso. É incomensurável se a pessoa tiver um acidente qualquer. Imagina imagina se a pessoa precisar ficar internada com qualquer problema de saúde, né? Então, a questão da pandemia e a questão da falta de capacidade dos governos imperialistas, capitalistas, de combater essa pandemia não é a falta de capacidade técnica em si, é falta de investimento na área de saúde pública, é falta de investimento na área estatal, é falta de investimento numa previdência social decente para a população. E isso daí no centro do sistema. Espanha, Inglaterra, França, sobretudo nos Estados Unidos e vários outros países. Né? Enquanto a China, o Vietnã, outros países bem mais pobres, Cuba, né? Eles conseguiram se sair razoavelmente bem e gerir o sistema da pandemia, até oferecer ajuda para os outros, né? Devido a um sistema de saúde público, a um planejamento do Estado para cuidar das pessoas e uma capacidade produtiva, né? De equipamento de saúde, de linhas de produção de máscaras e todo tipo de equipamento, né? Só para concluir, companheirada, o neoliberalismo, ele não é uma questão moral. Ele não é um sistema que a gente pode vencer, que basta eleger um A ou B que fala que a indústria vai voltar, que é nacional desenvolvimentista, que tem vontade de pegar e fazer, não. Ele é a gestão do sistema capitalista no momento. E nós tivemos governo de esquerda e de centro-esquerda em vários lugares do mundo que governam com uma política que tenta ser resistente ao neoliberalismo, mas só que governa no mundo baseado no neoliberalismo e que o Estado não desapareceu. Ao mesmo momento que a gente tem um problema de gestão da pandemia dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos está ameaçando a Venezuela e o Irã com um bloqueio econômico e pior, bloqueio militar, ou seja, tem dinheiro. Então, não basta a gente eleger um ou outro discurso legal. As pessoas, os militantes e o povo em geral precisa se mobilizar contra essas ações neoliberais, contra a gestão neoliberal e, no limite, contra o próprio capitalismo.
capitalismo, porque o neoliberalismo é gestão capitalista de médio e longo prazo. Não tem como socializar o capitalismo. Capitalismo não é democrático. Não é? E a gente precisa de um outro sistema para colocar as pessoas, a economia e os bens sociais como usufruto público, para dar uma vida decente para as pessoas, e precisa lutar muito para derrotar esse capitalismo, esse sistema neoliberal, e a alternativa é o socialismo, na minha opinião. Obrigado, companheirada. Fernando. Bom, então, boa noite, já me apresentei, né, galera? O Guilherme fez uma análise geral, né, sobre o neoliberalismo, sobre todo esse caminho até aqui. Eu vou fazer um foco vou fazer uma análise mais focada na questão da moradia. Não sou nenhum especialista, né? Aqui tem o pessoal que está vendo a live, tem uma galera que é ligada ao movimento de luta por uma avaliação focada, inclusive, no ABC, que é o crescimento das áreas das ocupações, ubres, como a falta de política de habitação, a falta de política empurrando cada vez mais a população para as áreas insalubres, né? Que é um foco que não se tem política, se destrói as políticas que haviam antigamente e impõe-se regra, uma falta de regramento na questão do apoio à moradia, né? Principalmente após, né, 2015, o golpe contra a Dilma, a gente tem um crescimento muito grande do desemprego, uma queda da renda das famílias, e isso vai dar numa dificuldade do acesso tanto aos bens de consumo quanto ao acesso à moradia, seja via aluguel, a pessoa não consegue pagar as prestações, mas principalmente ao aluguel, né? Aos aluguéis nas áreas urbanas. Então, a partir de 2015, temos um crescimento da taxa de desemprego e principalmente de desocupação, né? O IBGE faz uma pesquisa, que é a pesquisa de orçamento familiar, ela terminou em 2018, e ela percebeu que pelo menos 25% da população vive com até R$ 1.200, uma família. Ou seja, uma família para o IBGE consta entre 4 e 3 pessoas. Essa renda média, ela também é composta por rendimentos não salariais, ou seja, são rendimentos não reais, são acesso a remédios, acesso a transporte público gratuito, ou seja, em alguns casos a população vive com rendimento junto de salário. Tem famílias, uma parte das famílias vive com até R$530, ou seja, são 3 pessoas vivendo com até que o auxílio emergencial fez uma diferença aí na avaliação do presidente da República, que muita gente não sabia o porquê, muita gente sequer tem acesso a R$600 por mês, a família inteira, né?
Se a gente tem o caso de mães solteiras ganhando 1.200, né? Então, obviamente, isso daria um impulso aí na popularidade do presidente, né? Nessa esteira da diminuição de renda e da diminuição do salário, do aumento do desemprego, a gente caminha para 2018 no maior déficit habitacional na região metropolitana de todos os tempos. A FGV, em 2018, faz um estudo que avalia que a gente está, em média, com 1 milhão e 100 mil o número do déficit habitacional. Lógico, não são ruas. São 1 milhão e 100 mil de pessoas vivem em condições que podem levar a um risco da saúde, inclusive um risco de morte. Todos vocês conhecem, vocês moram no ABC. Um pessoal aqui, como eu disse, é do movimento de luta por moradias, e vocês conhecem a realidade da moradia nas periferias e como cada vez mais a população mais pobre está sendo empurrada para terrenos cada vez mais insalubres, né? Essas posições que a gente que demonstra essa queda, a população a prefeitura de São Paulo fez um censo dos moradores de rua no ano de 2019, foi feito com bastante críticas porque disseram que não atingiu a todos os lugares. Eu acredito que é uma dificuldade. O IBGE mesmo, ele não faz a conta, não faz, porque não tem-se uma metodologia, não se tem uma metodologia, porque a metodologia do IBGE é justamente verificar domicílios. É muito difícil para o IBGE não se ter uma metodologia para recensear um morador de rua ou a pessoa em situação de rua, né? Mas esse censo da Prefeitura de São Paulo detectou 25 mil moradores. No último censo feito há 4 anos, haviam 15 mil. Ou seja, você tem um aumento muito grande da população de rua e também no aumento de ocupação. Por exemplo, no ABC, a gente tem feito um trabalho para planejar fazendo o planejamento do censo de 2020, que seria agora esse ano, e vai ser só em 2021 devido à pandemia, lógico, sofrendo todos os cortes de verba possível do governo federal. Já foi reduzido pelo menos 40% ou 50% das perguntas, inclusive uma muito interessante para essa questão da habitação. Mas em 2010, na divulgação do censo, o IBGE encontrou pelo menos 200 setores censitários do que a gente chama em aglomerações subnormais. Um bairro, uma moradia que tem acesso a todos os bens públicos, né? Você tem iluminação, você tem uma rua transitável, de certa forma, que trazem algum perigo, algum risco, ou que são de forma como o governo sem acesso ao direito à moradia, o IBGE classifica como subnormais. Então, em 2010, nós tínhamos por volta de 200 setores, cada setor mais ou menos com 300 famílias, né? A gente tinha em São Bernardo, mais ou menos, avaliando 200 setores. Agora, no planejamento de 2020, encontramos por volta de 310. Ou seja, em 10 anos a gente teve um aumento aí de quase 50%, muito alto, né? São 100 setores. Além disso, nós tivemos também um aumento dos núcleos encontrados em
o IBGE, ele vai subdividindo, mas esses setores pertencem ao mesmo núcleo subnormal. Por exemplo, podemos falar da questão da Vila São Pedro, uma parte dela, né, normal, e ela é dividida em vários setores, só que é um núcleo só, né? E atualmente a gente pulou de 50 núcleos, diferentes núcleos subnormais, para quase 105, ou seja, a gente teve um dobro no aumento, são pequenos núcleos, às vezes a gente tem um aumento, ou seja, a gente tem um espraiamento de mais um território. Visando isso, uma das coisas, ele vem subindo principalmente de uma política pública, não se tem uma política de avanço nessa área de combate eficiente, não se tem vontade e não se tem uma prática de planejamento do poder público para atacar essa área. É simplesmente deixado. A única política pública que nós vemos é justamente a remoção das áreas de ocupação. E aí você tem um retrato muito grande, um retrato muito importante dessa questão, é que enquanto a gente está no meio da pandemia e a gente tem uma política, a gente tem uma propaganda muito interessante de bancos, de várias empresas do Fique em Casa. A gente sabe que o Fique em Casa não é para a população pobre que tem que trabalhar, e não é para a população que trabalha ou que é a pessoa que é autônoma, que não tem acesso a um salário ou a carteira assinada, e cada vez tem menos. Enquanto isso, a gente tem um aumento do despejo que foi muito grande nos meses de junho e durante a pandemia, a gente teve um aumento no número de despejos na região metropolitana. Alguns casos, como a gente teve aqui em Diadema, de famílias foram expulsas, né, foram despejadas, e qual é a política pública destinada a eles? Nenhuma, porque a prefeitura de Diadema está empurrando o problema como se fosse para atender o governo do estado simplesmente entrou com a polícia e não fez mais nenhum tipo de atendimento. Então, são 170 famílias a moradia, e no meio da pandemia. É o famoso Fique em Casa. Nós temos aí o governo Dória, fez uma oposição ao governo federal, à política de pandemia do governo federal, e quando na realidade fez mais, aumentou o número de despejos, não só na região metropolitana, como no interior também. Outras políticas também do despejo, né? A gente não tem políticas de atuação para conter o déficit habitacional. Nós temos cada vez mais aparatos tecnológicos que conseguem identificar cada vez mais fácil uma ocupação. Então, você tem áreas de ocupação em áreas, você tem ocupações em áreas de mata, nas áreas da represa. A prefeitura tem agora, né, uma análise de fotos de satélite que consegue muito mais fácil delimitar a remoção para dar condições de moradia, mas
tirar e para despejar. Outra política que nós temos aqui do governo estadual, em frente a esse aumento ao pico do déficit de moradia, há um mês atrás, o governador João Dória lançou um projeto de lei extinguindo o DHU, que é a Companhia de Desenvolvimento, Habitação e Urbanismo, que é justamente voltada para dar acesso à moradia à faixa da população mais não foi atingida nem pelo programa Minha Casa Minha Vida e não será muito menos atingida pelo Minha Casa Amarela, Minha Casa Verde Amarela. Então, essa a prática nós temos a diferença, né, entre a política fascista do governo federal e o neoliberal aqui do governo estadual, que ele, no meio do maior pico de déficit habitacional, ele tende a acabar com a única empresa pública que daria alguma condição que daria acesso à moradia. E que, ao longo dos anos das gestões tucanas dentro do governo do estado, vem diminuindo o orçamento e as ações da CDHU, né? Fora isso, temos outras que podemos dizer assim, como o auxílio aluguel, que no caso, às vezes não passa de, como alguns especialistas definem, só como mais uma ferramenta de despejo, né? As pessoas vão, quando acontece o despejo, faz-se um cadastro dos moradores e quando muito, dá-se o auxílio ao aluguel, que no caso é entre R$400 em São Paulo, de São Bernardo eu não consegui achar, mas deve estar por volta disso. E a pergunta que a gente faz é, com R$400, onde você consegue uma habitação? Na prática, você só está fazendo uma transferência da pessoa de um lugar para o outro. Essa total falta de políticas, ela é cada vez mais visível para nós, e esse movimento vem cada vez mais agravando a luta por moradia e organizando, né? A gente vem cada vez mais também o trabalhador sem teto organizado, a luta cada vez mais firme, mas uma repressão cada vez maior também. Então, acredito que seja uma das faces visíveis dessa política cada vez, desse acirramento da política neoliberal de 2015 para cá, que agora vem em todas as esferas de governo, né, tanto federal, municipal e estadual. Eu acredito que seja só isso, né? Eu agradeço ao pessoal. Eu tenho uma pergunta para o Guilherme. Guilherme, o que a China tem a passar, né? Que só a China se reindustrializou no mundo, enquanto todo mundo está, né? Qual a política de Estado que a China tem a contribuir, né, com o nosso desenvolvimento aqui da América Latina? Pois é, quando a China ascendeu no sistema internacional, se integrou mais no sistema internacional justamente depois da queda da União Soviética e depois da ascensão e do predomínio do neoliberalismo com política de Estado e de gestão internacional, mundial, a China tomou nota zero
no neoliberalismo. Ela acendeu numa nova brecha aberta pela globalização neoliberal e tomou nota zero no neoliberalismo. Em que sentido? Os neoliberais diziam, olha, você tem que fazer ajuste fiscal, você tem que desnacionalizar a economia, você tem que privatizar tudo, você tem que não ter controle de capitais. A China tem controle de capital, né? E você tem que desmantelar o planejamento, sobretudo o planejamento de Estado quem tinha. A União Soviética tinha, a China manteve. Então a China, e também outros países, o Vietnã, em certo sentido, a Coreia do Norte e, vamos dizer assim, a Cuba, são países mais isolados, mas a China, ela desregulamentou muita coisa, desnacionalizou bastante coisa, teve um processo de privatização, né, depois dos anos 90, né, tem contradição interna, tem classe social, tem luta de classe, tem um sistema capitalista interno, mas só que ela não abriu mão da política do Partido Comunista, e o Partido Comunista é quem planeja no longo prazo, e não abriu mão do aparato de planejamento do Estado na economia. Tudo que é estratégico, o Estado mantém. Propriedade da terra do Estado pode ser cedido. Empresas estatais, transporte, energia, desenvolvimento de alta tecnologia, embrionária, isso daí tudo o Estado que faz. Defesa, infraestrutura, é o Estado. E o mercado, ele complementa. E o mercado tem muito... A empresa privada chinesa tem muito do investimento estatal também, de linha de crédito dentro do Estado. Então, a China tem um sistema não só de produção industrial, que não vale ao Estado, na visão deles, ou ao setor público produzir tudo, mas só que ela tem uma linha de planejamento, uma linha de crédito e uma política industrial que com base no Estado, mas que fornece insumo, inclusive, à empresa privada chinesa e, em certo sentido, ao capital financeiro. O que tem de mais avançado na China, no sentido de manutenção do desenvolvimento, é estatal ainda. Então, eles tomaram nota zero e neoliberalismo. E não é só país socialista, a Coreia do Sul também levaria nota muito baixa em neoliberalismo. A Suécia também levaria nota muito baixa, a Noruega, em parte a Alemanha. Agora, o neoliberalismo em si, abrir conta, livre mercado, nem os Estados Unidos fazem. Eles importam e obrigam os países pobres a fazerem e viver de exportação de commodity e não gerar renda nenhuma dentro. Minério, petróleo cru, soja, enquanto soja para exportação, enquanto há uma carestia de comida nos países pobres. Então, a China mantém essa política de planejamento ainda, apesar de não ser um sistema perfeito e ter luta de classe, claro, e é bom que tenha bastante greve lá, e não ser um sistema harmônico, mas o governo ele mantém planejamento de Estado e política industrial, política de geração de emprego. Não é um governo, não é um país neoliberal em si. Legal. A gente tem uma pergunta aqui também do Clayton. Para você, Guilherme, qual o papel do Putin hoje para o equilíbrio geopolítico? Você é que tem algum papel? Não, tem. A Rússia e o Putin tem muito. Até o Fernando e vocês também podem assim, responder também se vocês virem alguma coisa. Eu acredito que a Rússia é um grande pivô geopolítico global, porque a Rússia ela fornece energia para a China. A Rússia tem excesso de arma e tem excesso de energia e parque industrial de produção interna e de exportação de gás e petróleo e equipamentos bélicos militares, exporta para a China, que carece disso. A China era exportadora até 93, depois disso ela parou, ela precisa da energia russa
para alimentar aquele parque industrial todo e a produção dele. E a China com a Rússia tem a aliança estratégica. A relação de União Soviética com a China não era boa na Guerra Fria. Depois que adentrou a nova geopolítica neoliberal, a União Soviética ela foi colocada de joelho e virou Rússia, e mais 13 países. E a China virou o alvo dos liberais americanos, do neoliberalismo, do imperialismo. Não sobrou muito espaço, né, ali na estratégia geopolítica que não fosse a integração dos dois países, um mercado industrial novo reposicionamento industrial global e o mercado de exportação de energia e de arma. E de outro lado, isso daí eu estou falando da relação da Rússia com a Europa. O Putin, ele recuperou a Rússia no seguinte sentido, foi brutal o desmantelamento que o neoliberalismo, que o liberalismo fizeram na Rússia, de 91, 92, até a ascensão do Putin lá em 2000. Né? No final de 99 e 2000, ou seja, durante o período do Yeltsin, foi terrível. Eles desmantelaram o parque industrial todo, privatizaram tudo, de energia, máfia dominou, você tem queda na expectativa de vida dos homens, é um consumo de drogas e de bebida desenfreado, desemprego, tráfico de pessoas, mulheres, lamentavelmente, para prostituição, uma coisa assim terrível que aconteceu. Na Rússia e nos países que eram da União Soviética. O Putin, ele pegou o país, né, de certa maneira, e fez políticas de planejamento. É um país capitalista, a Rússia, mas só que tem certas políticas de planejamento, do que a gente chama de campeões nacionais. Ele favorece o setor de produção de armamento e de energia para exportação, reestatizou certos setores, né? Tem uma política social que não é a mesma e de tanta qualidade que tem na União Soviética, mas tenta fazer alguns mecanismos, né? E do ponto de vista da Europa, a Rússia recuperada, ela também é fornecedora de gás, de petróleo, além da China de um lado, para a Alemanha, para a Europa Ocidental. Isso daí desde a Guerra Fria, desde a década de 70, né, na Guerra Fria, quando o governo de esquerda subiu na Alemanha Ocidental, né, até os dias de hoje, depois da unificação da Alemanha. A Rússia é o grande fornecedor de energia para a Alemanha e para a Europa, para favorecer a indústria e o aquecimento das pessoas lá, né? E, de outro lado, os Estados Unidos, como a gente disse, ele vê nessa aliança Rússia e Alemanha também um problema, porque ele perde na geopolítica se a Rússia for muito próxima da Alemanha. Ele domina, na realidade, a Alemanha militarmente, é ocupado, a Alemanha, a Itália, a Espanha, vários países são ocupados militarmente, e a exportação de petróleo do Golfo, do Oriente Médio, para a Europa, é garantida pelos Estados Unidos. Então, ele prefere manter aqueles países, mesmo uma potência igual a Alemanha, no domínio, do que favorecer a soberania dela. Porque se a Alemanha for por o eixo russo, da Rússia, né, integrar mais com a Rússia, e a Rússia já é integrada com a China, tem um posicionamento diferente. Aí, e difícil dos Estados Unidos dominarem. Então, o Putin, a Rússia, ele joga um pivô geopolítico imenso. E é um país que né, não é alinhado diretamente com a política americana, fornece ajudas e investimentos em termos de armamento para a Venezuela e outros países que podem ser, Guilherme, conclui aí. que podem ser rivais dos Estados Unidos, e
tem essa questão de soberanista, né? Desculpa, muito tempo. Tranquilo. Não sei se o Fernando ou o Demetrios gostaria de comentar alguma coisa para partir já para a próxima pergunta. Quer comentar, Fernando, alguma coisa? Sim. Não, tô tranquilo. Acho que o Demetrios poderia contribuir também. Eu vou fazer uma pergunta para você, Fernando, então. Sim. Você não acha que a gente está vivendo um novo lawfare na América Latina, em todo o judiciário nosso? Um plano Condor, um novo plano Condor, né? Você vê todos os países aí, o Peru, tira e põe presidente, o próprio Rio de Janeiro, Santa Catarina, parece que não adianta ganhar eleição, né? O que você Sim. acha disso? Eu acho que a partir da ascensão dos governos progressistas ou nacionalistas na América Latina, inclusive o primeiro governo derrubado foi o do Manuel Zelaya, em Honduras. Foi o primeiro governo, ele era um latifundiário, sequer era um cara definitivamente foi o primeiro laboratório dos golpes de Estado, né? Esse foi uma mistura de um golpe de Estado de ação junta, né? O pessoal diria de guerra híbrida, né? Uma mistura entre judiciário e mobilização da direita reacionária. E aí a gente teve uma expansão aqui para a América do Sul. O primeiro a sofrer esse tipo de ataque foi o Lugo, né? O Fernando Lugo no Paraguai. E atualmente está caindo. O judiciário tem se mostrado a instância política última, o poder moderador. Não importa se mais ganhar a eleição, quer principalmente a esquerda até atualmente a direita, né? Estão tirando o governador como você bem mesmo disse, o governador de extrema direita. E a gente tem um processo realmente que, obviamente, é o mais grave, tanto para o Brasil, como eu acredito para uma questão de toda a América Latina, o processo de, primeiramente, o golpe contra a Dilma, e depois o processo de lawfare contra o Lula, que até hoje se encontra aí bloqueado para ser candidato a presidente, que seria a principal, pelo que os números dizem, aí, o principal alternativa eleitoral, né, ao governo de extrema direita que está aí. Eu vi recentemente uma entrevista com o próprio Manuel Zelaya, e ele faz essa análise de todo esse lawfare que está tomando conta da América Latina, da América do Sul também, e ele tem uma análise muito interessante que ele acredita que não vai ser a questão eleitoral, né, que vai resolver o problema do aumento não vai ser estritamente a questão eleitoral quanto na América do Sul de forma geral. Eu, de certa forma, tendo a concordar em parte com ele, né? A gente vai ter que ter, além, né? A eleição é uma das trincheiras de luta, mas além disso vai ter que ter muita mobilização popular, né? E espero que após a pandemia e a gente vai precisar muito uma mobilização popular
também organizada nos partidos de esquerda, nos movimentos sociais, nos movimentos de luta por moradia, nos movimentos de acesso aos bens públicos, e é disso que a gente vai... Acredito que essa seja a única forma de a gente combater esse lawfare, tendo mobilização de massa. Tem a pergunta aqui do Carlos, né? O que alimenta o neoliberalismo após a crise capitalista econômica de 2008? Quer iniciar aí, Fê? Responde aí. Um abraço aí pro nosso camarada, nosso irmão Carlão aí. Um abraço pro Carlos, né? Lutador guerreiro. Mas pode você, Guilherme, essa é mais a sua área mesmo, né? Como economista. Não, mas não é isso daí. Rapidamente, só é uma pergunta muito grande, né? Uma resposta muito grande. Mas uma das coisas que a gente pode pegar e falar, logo depois da crise de 2008, a gente teve duas coisas assim puxando, que eu vejo que é principal. A demanda da China por bens e serviços a nível internacional e, sobretudo, no nosso caso aqui, por commodity de todo jeito, porque a China não foi tão atingida na crise de 2008. A crise de 2008 foi uma crise americana, né? De novo, da responsabilidade dos liberais aí, como a crise de 29, que espraiou para o resto do mundo. Quem tinha a economia mais financiarizada e mais intricada com dos Estados Unidos sofreu mais. A economia chinesa, de certa forma, ela é mais voltada à produção real das coisas, né? Não capital fictício financeiro. Então, ela conseguiu manter a produção, acelerou ainda o nível de crescimento e demandou do resto do mundo. Daí, depois de 2008 para frente, 2014, a China começou a exportar empresas, capitais e competir por mercado internacional nos Estados Unidos, comprar ativos de empresas na Europa, em todo lugar, e competir com os Estados Unidos. Por isso que aí a briga da China, dos Estados Unidos, ainda no começo, ainda no regime do Trump, do Obama e da Hillary Clinton, e agora o pico dessa escalada de guerra para conter a China. Né, de guerra híbrida, de guerra ideológica, né, que a China puxou essa economia e é o sistema mais dinâmico. Isso daí, no ponto de vista geopolítico, ela mantém suas alianças com e exportação de capitais, integração com seus países da Ásia, do Sul e do Sudeste da Ásia, da ASEAN, né, África e outros lugares, e demanda muita coisa. Uma outra coisa, o que recuperou, em parte, a economia dos Estados Unidos foi que o governo, no período do Obama já, que pegou a crise, né? Não foi no período dele que gerou, mas ele pegou e ele injetou dinheiro. Pegou dinheiro público e injetou tipo um PIB inteiro dos Estados Unidos, 10, 12 trilhões de dólares, no sistema financeiro americano para dar solvência a esse sistema e utilizou o dinheiro público para estatizar, comprar os ativos, as ações de grandes empresas, como a Ford, a GM e tal, e de seguradoras e agência de rating e tal, que foram aqueles vagabundos que causaram a crise, né? O governo Obama comprou e, de certa forma, o governo, quando ele coloca dinheiro no sistema, a economia roda, né? Agora, qual que é a base dessa ascensão, dessa recuperação econômica americana? É frágil porque é baseada em empregos de qualidade ruim, né? O desemprego formal lá é baixo, mas são contratos ruins, são contratos de semanas ou dias, horas de trabalho, sem direito a férias e tal. Esse tipo de emprego é o que tem. E alavancagem financeira, ou seja, emprestar o dinheiro. E o nível da alavancagem financeira
em 2020, em 2019, já é alcançado pré-2008 já. Então, nos Estados Unidos, eles recuperaram, o governo Obama e depois o Trump, eles recuperaram uma base, a economia formalmente, com base frágil, fazendo mais do mesmo, ou seja, alavancagem financeira e tal. Por isso que veio outra crise. Né? Eles estão produzindo gás, petróleo de xisto lá dentro, mas isso daí não é uma coisa estrutural para longo prazo. Quem tem uma política industrial é a China, uma parte é a Rússia. O Brasil perdeu isso daí. Então, uma parte, respondeu o Carlão aí, o pessoal, que um crescimento da economia dos Estados Unidos é um crescimento internamente mais fictício do que real. E a China que puxou essa recuperação econômica com a parte da Índia, o sudeste da Ásia, demandou, né, insumos, produtos, para continuar as suas indústrias produzindo. Né? Tem linha de produção ali, tem cadeia, o pessoal chama de cadeia global de valor, está bem posicionada nas cadeias de produção real, tudo mais. E foi isso daí que garantiu. É a economia real que garante, é a renda real dos trabalhadores. A renda na China aumentou. Né? A renda dos trabalhadores aumentou 2 vezes, de 2007 para hoje. Aumentou mais do que a inflação. Apostar no mercado interno, real, que demande produção. Né? A China, o Vietnã, seus países, seus aliados vizinhos, a Rússia uma parte também, o Irã também. Então, tem que apostar, os países têm que apostar no mercado interno, real, que gere renda, que gere emprego, consumo interno e tudo, né? Não setor financeiro. Isso daí é voo de galinha, na realidade. Ariane, coloca essa pergunta aqui do Carlos na tela. Aqui. A quarentena, o escancaramento da importância do capital do trabalho enquanto único produto de valor? Essa daí é um... Ô, Fernando, é difícil aí para você. Né? Que isso, meu Deus. Não, vocês quiserem. O escancaramento da importância. Não. Pode responder, Guilherme. Eu deixo para você essa também. Tem mais uma dele aqui, ó. Não, qual que é a pergunta do Carlão? Desapareceu aqui. Ó, tem essa aqui. E a quarentena é o escancaramento da importância do capital, do trabalho enquanto único produtor de valor? Olha, vamos dizer assim, não é né? Quem paga a conta é um alívio da miséria dentro dos Estados Unidos, onde 60 milhões estão na miséria. Eu vou tentar responder as duas, assim, uma continua com a outra. Olha, quem paga quem paga essa conta dos 60 milhões nos Estados Unidos que vivem do cupom de alimentação é o próprio contribuinte, trabalhador americano. Quem paga isso daí? Os Estados Unidos, até 1980, mais ou menos, se a empresa lucrasse 10, o aumento do salário do trabalhador era 10%. Se a empresa lucrasse 15, o aumento era isso daí, ou mais ou menos. Isso daí. A renda, ela crescia junto com o lucro. Hoje não tem lucro produtivo em si, no sistema. O capital financeiro, como diz o Marx, depois o Lenin, ele foi se aprofundar nisso, no estudo dele sobre imperialismo, ele domina o capital industrial produtivo, o capital industrial fabril em si, e o capital bancário. Então não tem oposição entre o capital financeiro e o capital produtivo no capitalismo, igual alguns candidatos aí dizem, né, que existe isso. Não tem. Né? E quem que paga esses 60 milhões são os próprios contribuintes nos Estados Unidos. Eu disse da renda porque era um anátema antes, na década de 80,
antes da década de 80, e sobretudo em toda a história dos Estados Unidos, o país da liberdade, o país da oportunidade. As pessoas saindo de guerra da Europa e de tudo quanto é lugar do mundo, os que não foram escravizados, né, na África, né, os Estados Unidos, os americanos não pagaram essa dívida para as pessoas até hoje, mas os que saíram, sobretudo da Europa e da Ásia, em parte, eles foram procurar novas oportunidades. E é um país formado para ser um país de classe média. O país de classe média é o país que o cara fala assim, eu trabalho, eu pago minhas contas, eu tenho uma casa e eu tenho segurança porque eu tenho dinheiro. Não precisa muito do Estado. Na mentalidade da cabeça, do senso comum lá. Mas eu preciso do meu dinheiro, né? E quando você vê pessoas trabalhando, porque há um emprego formal, formalmente há um emprego nos Estados Unidos, a taxa de desemprego é baixa, trabalhando e necessitando de auxílio social desse tipo, você vê o nível de concentração de renda que a financiarização da economia e o neoliberalismo promoveu dentro do país mais rico e poderoso do mundo. São 60 milhões de pessoas que não têm casa, de 300 milhões, ou que não têm casa, ou que não têm condição de sobrevivência, e uma parte trabalhando, e que precisam da ajuda da população, desculpa, do Estado, para isso daí. E uma ajuda modesta do Estado, não é uma ajuda assim. O grande valor gerado pela economia dos Estados Unidos, pela classe operária, pela classe trabalhadora, inclusive americana, não vai para a classe, né? Vai para o sistema financeiro. Então, que dá esse alento à população. Agora, psicologicamente, é uma coisa muito grave lá para eles, porque acabou essa noção de país de classe média. Eu trabalho, eu pago minhas contas. Não, você trabalha e ainda precisa do Estado para pagar. Às vezes não tem casa. A pessoa mora em trailer, mora em barraca, trabalhando e ganhando o auxílio. O companheiro Alberto disse aqui, Nova York é a cidade do mundo que mais tem sem teto, é verdade. Los Angeles também. Então, tem mais gente abandonada nos Estados Unidos do que nos países da África subsaariana. Então, proporcionalmente, é um absurdo isso. E aí o companheiro Carlão falou do valor, claro. Sempre o trabalho vivo, o trabalho real, o trabalho realizado por pessoas, mesmo que operando máquinas e aumentando a capacidade de geração de valor, ele é a base do valor. Se não tem pessoas trabalhando, se não tem classe operária no sentido específico e classe trabalhadora assalariada no sentido amplo, trabalhando, né, não tem geração de valor na economia. Ou seja, a economia não funciona. Primeiro, porque não tem demanda econômica. Segundo, porque não tem geração de valor também. Não tem geração de extração de mais-valia, não tem. Então, não adianta os neoliberais dizerem não, que a eficiência do trabalho, que a tecnologia ela não tem ideologia, que a tecnologia gera o valor. Não. O que gera o valor é o trabalho humano, e inclusive cristalizado naquelas tecnologias que a gente faz para aumentar ainda mais o valor. Quando os caminhoneiros param, o que acontece? Todo mundo fica... 2 anos atrás, aqui no Brasil, todo mundo já ficou preocupado, o mundo vai acabar e tal. Imagina, o pessoal fala Cuba, a Coreia do Norte, outros lugares, a Venezuela agora, países que vivem sob embargo. Vocês imaginam só como que não é a situação. Então, claro, os trabalhadores já não... o trabalho assalariado é o gerador de valor. Imagina só se não tivesse pessoas para atender ninguém nessa pandemia, se não tivessem profissionais da saúde, se não tivesse atendentes aí no supermercado, pessoas no posto de gasolina, atendente no posto de gasolina, e todas as profissões em si, estou falando até as que a gente mais sente nessa hora, né? E várias outras, né? Motoristas de caminhão, de trem e tal. Imagina só o caos que não seria, inclusive, não só para a gente, imagina só
para a economia, no geral. Eu digo para a gente no sentido de classe, viu, gente? Classe trabalhadora, mas no sentido da economia no geral. Então, quem gera a economia são os trabalhadores. É o companheiro que está no Uber, é o companheiro que está no iFood, a companheira. São esses daí que geram. E sem esses daí, nem a burguesia vive, na realidade. Beleza, Guilherme. A gente já está caminhando para os minutos finais da nossa live. Tem mais algum comentário, Demétrios, Fernando, Guilherme? O único comentário que eu vou fazer, se vai acabar agora, todo mundo, vamos gritar junto, fora Bolsonaro. Começa a gritar, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, pô! Fora Paulo Guedes, isso aí, companheirada. João Dória e todo mundo. Isso, fora a fascistada toda. E vamos para mobilização, vamos para luta aí com o pessoal e você também tá agora. Para frente aí na luta social. Um abraço aí, companheirada. Obrigado aí o convite. Fora Valeu, Bolsonaro, gente. Sempre. Fora Bolsonaro. Gente, obrigado, viu? Agradeço, Ariane. Demétrios, e acho que não sei quem está aí, mas boa noite. Minha mãe que participou. É a mãe do Demétrios. Boa noite, Demétrios. Tchau. Boa noite, a mãe do Demétrios. Boa noite a todos aí. Obrigado pela atenção. Obrigado pela oportunidade. Obrigado também. Fora Bolsonaro. Valeu, gente. Obrigado. Gente, nós temos mais uma live sábado com as lives especiais eleições. E não percam a agenda do mês de outubro, que nós temos convidados bem especiais. Não percam, hein? A gente se vê aqui na página. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, pessoal.